Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então na aula 5. A gente vai falar um pouco sobre como é que a gente cria gráficos então, né, no nosso curso Excel para gestão. Então a gente já passou aí pelas primeiras aulas, as aulas mais básicas. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a inserção de dados, como é que cria uma planilha, como é que configura, insere linha, retira linha, como é que classifica os dados, como é que põe os filtros, né? Teve um monte de questões relacionadas à criação de tabelas, né? De tabelas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a criação de gráficos utilizando o Excel. E na minha opinião, é bem facinho de fazer. Acho que as tabelas, elas são mais difíceis, porque a forma, né, com que a gente coloca os dados é que complica a exposição dos gráficos. Hoje em dia, eles estão bem mais fáceis de serem organizados dentro do Excel, tá? Então, vamos lá para a aula, né? A gente está lá olhando de novo a nossa planilha de Excel, aquela planilha original, eu retirei de novo todos aqueles dados que eu inseri para explicar para vocês como é que faziam os gráficos, como é que organizava, enfim, como é que fazia as tabelas, aliás, como é que organizava. E agora a gente vai falar sobre gráficos, né? Então, o que que são gráficos? Os gráficos, eles são uma forma, né? Eles são formas que expressam números. Então, uma das características mais interessantes de se expressar números ou se mostrar dados dentro de uma tabela é colocando elas em gráficos. É uma maneira visual de você expor dados que você possui. Então, você tem no geral uma planilha ou uma tabela para que você consiga analisar dados. Quando você quer expor estes dados para outras pessoas, é importante a gente saber transformar esta planilha em um gráfico. Então, a gente tem aqui uma planilha simples, que é aquela inicial da professora Paola, e a gente tem uma planilha simples também da área de gestão de pessoas. Ó. Ah, essa aqui ela ainda está congelada, vamos descongelar ela, né? Exercício da aula anterior. A gente clica com o botão esquerdo em cima e aí a gente vai aqui em pesquisar menus e vai em congelar e a gente vai aonde? Em descongelar painéis aqui, ó, congelar painéis lá embaixo, ó. Congelar, a gente vai escorregar até o final ali das frases e a gente vai em descongelar painéis. Clica com o botão esquerdo e agora ela vai andar, ó, e aí ela não tá mais congelada. Então tá, nós temos aqui a planilha de gestão de pessoas e a planilha da Paola, que ela é inicial. E a gente quer criar gráficos para entender melhor o que está dizendo essas planilhas, né? Então a gente tem vários tipos de gráficos do Excel. Na atualidade, né, o Excel atual, ele cria gráficos ou ele recomenda automaticamente gráficos, então é bem fácil de fazer. Eu tenho aqui planilha simples, na sequência vocês vão ter aí outras formas, né, outras formas, organizações relacionadas à criação de planilhas para a gestão e talvez elas fiquem um pouquinho mais complexas, mas por enquanto a gente tem essas. Então, a gente vai ter aí formas bem simples de fazer a organização de gráficos, né? Então, a primeira questão é selecionar quais dados eu quero inserir dentro dos meus gráficos. Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, o principal é eu entender o que eu quero expor com este gráfico. Fazendo isso, ó, eu vou fazer de uma forma muito simples, que é, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo em cima de nome, vou selecionar toda essa minha tabela e aí eu vou aqui dentro da aba inserir dentro do Excel, eu tenho aqui tabelas, imagens, formas e eu tenho gráficos recomendados. Eu já tenho gráficos recomendados, se eu clico em cima, que vão me mostrar, não é, os melhores gráficos para que eu coloque os meus valores. Então, por exemplo, aqui é o gráfico 2, né? A gente tem ali uh, as colunas agrupadas, a gente tem os nomes de cada um e a gente tem aqui na coluna da esquerda, a gente tem os valores, a gente tem os nomes e aqui os percentuais. Então, olha, a gente tem formas diferentes de organizar este gráfico. Ó. Aqui a gente mostra
um gráfico de colunas. Ah, mas é só esse gráfico que pode fazer? Não, olha aqui, ó, se você descer aqui com essa barra de rolagem até o final, você vai ver que tem várias formas de mostrar, né, o mesmo gráfico, porque tem vários tipos de gráfico. Inclusive aqui, ó, tem os gráficos recomendados, que já é uma funcionalidade desse Excel atual, e a gente tem todos os tipos de gráfico, porque daí você vai ter então gráficos de coluna, que são estes gráficos aqui, né, que vão mostrar a informação em coluna. A gente tem gráficos de linha, que vão mostrar a informação em linha. A gente tem os gráficos de pizza, que vão mostrar a informação em pizza. Como é que eu vou saber qual é o melhor gráfico? Bem, eu tenho que pensar o que é que eu quero dizer com essa minha apresentação. Aqui, por exemplo, eu quero dizer quanto cada um está colocando com relação àquele total. E aí, um gráfico de pizza não parece muito recomendado, porque ele não vai dar uma ideia de quanto cada um colocou no total. Um gráfico de barras vai dar uma ideia um pouco maior, porque daí, a partir de um total. Ah, deixa eu arrumar inclusive o total aqui, ó, porque o total não está somando, né? Vamos fazer a autossoma de novo, a gente vai lá no, aqui na página inicial e vai em autossoma, e a gente clica com o botão esquerdo, ó, autossoma 1.200, tá? Então, vamos selecionar, a autossoma estava errada, vamos selecionar de novo, e a gente vai aqui em cima em dados, aqui em cima em dados, cadê? Inserir, e a gente vai em gráficos recomendados. A gente pode escolher aqui os gráficos, ó, tem aqui todos os tipos de gráficos, tem linha, coluna, ganhos, perdas, mas eu sempre gosto de ir nos recomendados, porque ele já dá uma ideia dos gráficos que a gente precisa, que serve melhor para apresentar os resultados. Então, a gente estava ali em todos os gráficos. A gente tem o gráfico de colunas, ó, que tem o total, e aí dá uma ideia de quanto cada um colocou. A gente tem o de linhas, tá? Vou clicar no de linhas, que vai também dar uma ideia, embora aqui nesse caso ele está colocando o percentual lá embaixo. Não acho, não, eu não acho que, por exemplo, faça sentido colocar o percentual. Então, ó, vamos embora, vamos cancelar aqui e vamos selecionar sem o percentual, apenas o nome e o valor. Tá bem? Gráficos recomendados. Ó, ficou diferente, tá vendo? Por quê? Porque eu não quero selecionar como um dado de entrada o percentual, eu quero selecionar apenas o valor, tá bem? Então, eu vou selecionar apenas o valor. Aí eu seleciono as, as duas as duas colunas ali, deixo em cinza e vou em gráficos recomendados. Mas, oi, prof, eu queria selecionar só os nomes e os percentuais. Tá, aqui são os gráficos recomendados para nome e valor. Eu vou terminar de mostrar eles para vocês e depois eu mostro como é que faz se a gente quer só os percentuais. Então, todos os gráficos. Aí a gente vai no de pizza. Fica meio estranho, né? Porque daí ele tem um total, ele tá dividido, então não tá fazendo muito sentido, né? O total teria que estar fora para a gente conseguir, então, dizer, né, quanto cada um está colocando ali dentro. Como o total está dentro, a gente não está conseguindo, teria que ajustar, não é? Então, ali o gráfico de barras também, ó. O gráfico de barras faz um sentido. Aí, digamos que eu quero o gráfico de barras, ó. Vou colocar o gráfico de barras aqui, ok. Gráfico de barras. Opa, mexi no gráfico aqui, o gráfico de barras. Então, tá pronto aqui meu gráfico de barras. Eu quero sem o total, tá? Eu quero só com nome e valor, tá? Então, eu vou aqui em, de novo, inserir gráficos recomendados sem o total, só o nome e o valor. Aí agora, olha aqui, ó, aquele gráfico de pizza faz um pouco mais de sentido, porque daí do total que eu sei que é 1.200, eu tenho ali qual é a fatia de cada um, vê? Então, o gráfico tá fazendo sentido porque eu retirei o total. Ah, mas eu quero um gráfico que mostre o nome e o percentual. Então, a gente vai selecionar o nome, depois a gente vai apertar o Shift e vai selecionar. Opa, vai selecionar. Ó, clica com o botão esquerdo sobre. Aí depois a gente aperta o Ctrl e vai selecionar o percentual. Ó, então, seguramos o Ctrl e selecionamos ali a coluna do percentual e a gente vai inserir e vai em gráficos recomendados e a gente tem os gráficos de percentuais. Ó, eu gostei desse aqui, por exemplo, ó, que dá o
nome de cada um ali na lateral e o percentual, por exemplo. Então, eu vou aqui e vou inserir. Então, do mesmo conjunto de dados, que são estes aqui, eu tenho vários gráficos diferentes. Esse gráfico aqui que está me dando o total e os valores de cada um. O gráfico que eu sei o total, porque o total é 1.200 e ele está dividindo aqui nas fatias, e eu sei que aqui o Luiz, por exemplo, o Luiz e quem é o verde aqui, a Paola, são os que estão dando o mesmo valor, que é 300, né? Então, como é que eu ajusto esse gráfico? De várias formas. Primeiro, eu posso mudar o estilo. Eu clico aqui e mudo o estilo. Ó, gostei desse aqui, porque tá dando os percentuais aqui em cima. Então, ó, fica mais bonitinho o gráfico, vou mudar. Rolando a barra, a gente vê que tem vários estilos para ele. Eu gostei desse aqui. Então, a gente muda o estilo do gráfico, tá? Então, aqui tem os estilos. As cores também, a gente pode mudar as cores do gráfico. A gente clica do lado com o botão esquerdo e muda as cores. Eu vou colocar, não, eu gosto de bem colorido, então vamos achar um colorido aqui. Colocar aqui bem colorido, tá? A gente pode filtrar séries. Eu não quero mostrar, eu quero tirar de um deles, eu quero tirar a Maria daqui, né? Vou tirar a Maria. Então, eu vou lá e tiro a Maria. Eu quero pôr mais dados. Eu clico em selecionar mais dados e insiro, então, mais dados aqui, né? Então, aqui neste cantinho, filtros de gráfico, é onde eu vou, então, selecionar os dados que vão para dentro deste meu gráfico. Por exemplo, eu vou aqui neste gráfico também fazer a mesma coisa, eu mudei. Então, eu vou aqui primeiro mudar o estilo do gráfico, eu vou colocar, não gostei desse aqui, não gostei, eu vou deixar esse aqui mesmo, mas eu vou mudar a cor. Vou colocar esse aqui, um verdinho, tá? Então, coloquei aqui o gráfico, tá? Eu tenho que mudar o título do gráfico, então a gente seleciona em cima, dentro de título, e coloca o título. Planilha que Paola, ó. Então, eu cliquei ali em cima e mudei o título. Só escrevi dentro dele e pronto, mudei o título do gráfico, tá? Aqui também eu posso mudar o título do gráfico. Por que que muda o título? Muda o título do gráfico se eu quero mudar o que eu tô falando com relação a ele, enfim. Então, o que mais que a gente pode fazer com relação ao gráfico? A gente pode mudar o tipo de gráfico lá em cima, a gente pode selecionar o tipo de layout com que o gráfico vai aparecer, a gente pode mudar a inserção de dados, que é bem fácil, porque é só filtrar. A gente pode ter outros elementos que a gente tira ou põe. Então, aqui, ó, nesse mais que tem aqui, eu estou selecionando esse gráfico. Tem um mais bem do lado. Então, ele vai adicionar ou retirar. Eu não quero título. Então, sem título. Eu não quero rótulo de dados, sem rótulo. Eu quero rótulo, com um rótulo, que é os valores. Eu não quero legenda, tira a legenda. Eu quero legenda, põe legenda. Então, a forma com que a gente vai fazer, ó, e a gente pode ainda ter a opção de vir para cá, ó, título. A gente pode pôr acima, pode pôr sobreposto e pode pôr em outras opções. Rótulo de dados, a gente pode pôr na extremidade externa ou interna, ou melhor, ou centro. Vamos botar na extremidade externa, não, porque ali, ó, tá vendo que não dá para enxergar na extremidade externa, então a gente vai botar interno, tá ali, dentro do dado. Legenda, a gente vai colocar embaixo, achei que estava mais bonito embaixo. E a gente vai repor o título do gráfico, mas a gente vai refazer o título, a gente vai colocar aqui Paola Planilha, tá bem? Então, refiz o título. Viu que facinho aqui, ó, tá escrito errado? É só você clicar em cima com o botão esquerdo e aí você arrasta para selecionar e escreve, muda o título do gráfico, beleza? Então, assim, de uma sequência de dados, a gente conseguiu construir 3 gráficos diferentes. Um gráfico que vai focar só nos percentuais que estão aqui na tabela, e aí tá vendo que quando você clica no gráfico, ele já mostra aqui que são só os percentuais. Um gráfico que vai mostrar o total e vai comparar esse total com os valores por pessoa, tá? E um gráfico onde você vai ter, então, os percentuais sem considerar
o total, porque o total você sabe que é 1.200. A forma com que você decide o gráfico que você quer fazer vai depender da informação que você vai dar. E claro, quanto mais informação você tiver, mais difícil de você organizar. Vamos para a planilha aqui de gestão de pessoas e vamos ver como é que ele organiza esse gráfico no automático com todas as informações. Aí a gente sobe lá de novo, vai inserir e vai em gráficos recomendados. E ele vai ter ali gráficos recomendados, um com total, por exemplo. Ah, eu não gostei muito de nenhum, mas vamos, bora pegar o primeiro aqui que ele indicou. Então, aqui, primeira indicação dele é essa, onde tem ali cada pessoa, os salários e o total. Beleza? Tá, mas eu quero um que tenha só a lista de funcionários e o valor dos salários. Lembra? Clica em cima da cédula de lista de funcionários com o botão esquerdo. Segura, aperta, segura. Arrasta até lá embaixo, que é o linda, porque o total eu não quero, não. Eu só quero a lista de funcionários e o salário, sem total, tá? Segura Ctrl, depois clica em salários, arrasta até o mesmo salário lá, que é o 7, né? Então, A do 2 ao 7, o C do 2 ao 7. Tenho a seleção e eu vou lá em inserir e eu vou em gráficos recomendados. E aí aqui do total, olha, é aquele de pizza que eu gosto. Então esse de pizza eu acho bacana para mostrar que o que os salários são todos iguais nesse caso, são todos iguais. Mas tá, por que que eu faço esse gráfico? Aí digamos que esse aqui recebeu um aumento, foi para 3.000, né? E digamos que a Paola tá ganhando 6, ela virou gerente de todo mundo. Então, olha aqui, se eu mudo os dados de entrada, os gráficos mudam automaticamente, né? Tá vendo aqui e aqui. E eu consigo ter um comparativo na hora do que é que eu tô fazendo com relação a eles, tá bem? Então, isso é bem bacana, tá? De se fazer. Que mais aqui? Ah, a gente pode colocar aqui o da Linda, ó, 13.500, tá vendo? E aí muda o valor, 35.000, errei, é 13.500. Então, assim, você muda o valor e ele vai mudar automaticamente. Aí você consegue comparar, por exemplo, nesse caso, a lista de funcionários e os salários bem facinho, tá? Uma vez colocando o gráfico, você consegue de uma forma bem simples mudar o que está dentro da célula e ele vai automaticamente organizar o teu gráfico, tá bem? Com relação a gráficos ainda, então aqui a mesma coisa, você clica em cima com o botão esquerdo, você pode ir em estilos e você vai escolher a forma com que o gráfico aparece, ó, vamos mudar o gráfico, colocar ele assim. Você pode escolher a cor também, você muda a cor do gráfico. Aqui em salários, mesma coisa, você pode ir em estilos, você também pode ir em filtros e retirar, por exemplo, eu não quero que apareça total. Não faz sentido aparecer aqui. Aí eu aplico e ó, ele mudou a entrada de valores. Ah, eu quero aparecer total então. E ele vai lá e coloca, tá bem? Bem mais fácil do que já foi alguma vez, né? Usar planilha de Excel para fazer gráficos. Então, é simples assim, é bem simples. Então, a gente vai aqui em estilos, por exemplo, muda o estilo. Ó, eu quero esse estilo aqui, eu gostei, ele parece bacana, mas eu quero nos filtros inserir de novo total, então eu vou em aplicar e beleza, eu gostei desse gráfico aqui. Então ficou ali o valor dos salários com o total, né? E ficou ali os salários em gráfico de pizza para me mostrar o percentual de cada um com relação ao total de salários. Ele fez tudo automático, eu só mudei o tipo, o estilo de gráfico, tá bem? Então, assim, é bem simples de se fazer gráficos utilizando o Excel. É preciso apenas que eu tenha as informações, né, de uma forma de planilha dentro do Excel. Tendo elas em forma de planilha, eu seleciono todas as informações, vou criando gráficos e aí eu vou aprimorando o gráfico com ele já pronto, né? Com as informações que eu quero ter dentro dele, não quero ter. Então, selecionando as informações fica tudo bem mais tranquilo. Tá bem, pessoal? Sobre gráficos, então, acho que é isso, tá bem? Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada. A partir de agora, vocês vão ter aulas um pouco mais específicas relacionadas
a própria organização, né, utilização do Excel para a gestão, tá bem? Muito obrigada, beijos, tchau, tchau.